Boa tarde, galera. Seguindo aqui com o nosso conteúdo de Química. Lembra que na última aula a gente viu aí duas leis que são muito importantes quando a gente estuda as reações químicas, que são a lei de Lavoisier e a lei de Proust. O que dizem essas leis, né? Primeiro, a lei de Lavoisier diz que em qualquer processo químico a massa tem que ser conservada. Aliás, pode ser estendido para qualquer processo, né? Em qualquer processo que aconteça naturalmente ou não, aconteceu com a matéria, a massa deve ser conservada. Então a massa que você tem antes de algum evento acontecer tem que ser exatamente a massa que você tem depois que o evento aconteceu. Você não pode multiplicar a matéria, você não pode aparecer com a matéria do nada e tampouco você pode sumir com a matéria, certo? Exterminar a matéria, não existe isso. E a lei de Proust diz que quando substâncias reagem entre si, elas fazem isso numa proporção definida. Então é sempre numa razão já pré-estabelecida naturalmente. A própria natureza estabelece isso em termos de equilíbrio, ok? Então essas duas leis são invioláveis em qualquer reação química. E isso traz uma consequência importante para a gente quando a gente está analisando uma reação química, que é o seguinte: quando eu escrevo uma equação química, lembra que eu tenho reagentes, que são as substâncias que ficam ali antes da setinha, né? São os caras que vão reagir ainda. E eu tenho os produtos, são as substâncias que vão ser formadas depois que essas substâncias aqui interagirem entre si. Beleza, se eu olhar o número de átomos que eu tenho nos reagentes, esse número deve ser exatamente igual ao número de átomos que eu tenho nos produtos. Perceba que é uma coisa bem lógica. O átomo é uma partícula que tem massa e, portanto, se eu tenho, 10 átomos de diferentes elementos nos reagentes, eu tenho que ter exatamente 10 átomos destes mesmos elementos nos produtos. Perceba que é uma consequência lógica da lei de Lavoisier e Proust. Então, eu coloquei um exemplo aqui, de uma equação que já está perfeitamente balanceada, como a gente diz. Então, o que é uma equação balanceada? Uma equação que respeita aquilo ali. Eu tenho quantidades iguais de átomos nos reagentes e nos produtos. Então, eu coloquei uma reação bem simples aqui, que é a reação de queima do carbono. Então, o carbono reagindo com o oxigênio, que é o O2, formando gás carbônico, que é o CO2. Então, observa o seguinte: aqui nos reagentes, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, esse 2 aqui é o que a gente chama de índice. Então, quando ele vem do lado direito aqui, daquele elemento ou daquela substância, te diz quantas unidades daquele elemento você tem. Então, aqui se o índice é 2, simplesmente significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio conectados aqui para formar uma molécula de oxigênio. Então, perceba, eu tenho um carbono só, porque aqui não apareceu nada, e quando não aparece nada, significa que o índice é 1. E eu tenho 2 átomos de oxigênio. Beleza. Nos produtos, eu também tenho que ter um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, totalizando 3 átomos. Vamos ver se isso acontece. Quando eu formo a substância CO2, perceba, ela exatamente contém 2 átomos de oxigênio. Perceba que o índice que aparece aqui pertence somente ao oxigênio, ok? Então, são 2 oxigênios e 1 carbono. Então, se houvesse mais de um carbono aqui, deveria aparecer algum índice aqui. Por exemplo, essa substância não existe, né? Mas, se eu quisesse que aparecessem aqui 2 átomos de carbono, eu deveria escrever dessa forma: C2O2. Então, toma cuidado. Esse índice 2 aqui pertence apenas ao elemento que está logo à sua esquerda. A gente vai ver que tem uma exceção disso ali. Na verdade, não uma exceção, né? Mas uma extensão disso. Mas, por hora, pense nisso. Se o índice está aqui do lado, ele pertence só ao cara que está logo à esquerda dele. Então, eu tenho 2 oxigênios aqui e 1 carbono. Perceba. No fim das contas, eu tenho também 3 átomos. 1 carbono, 2 oxigênios. Então, eu tinha 3 átomos antes, juntando esses 2 caras, e continuo tendo 3 átomos depois. Isso deve ser obedecido tanto para os átomos em geral, somando todos, quanto para os átomos individuais de cada elemento. O que eu quero dizer com isso? Se nos reagentes eu tenho um átomo de carbono,
Nos produtos eu também tenho que ter um átomo de carbono. Não faz sentido eu ter 3 átomos de carbono aqui e 4 ali. Esse quarto átomo de carbono veio da onde? Apareceu? Mágica? Não, não existe isso. A natureza transforma as substâncias, mas você não consegue multiplicar ela do nada. Então, individualmente isso tem que ser respeitado e como um todo também. Então aqui está respeitado, está tudo balanceado. Então, quando eu preciso modificar o balanceamento, eu uso esses números que aparecem à frente, que a gente chama de coeficientes, ok? Então, se por acaso eu escrevesse uma reação e ela não estivesse balanceada, eu poderia consertar isso, e muitas vezes o exercício pede que você faça isso, eu poderia consertar alterando os valores que vêm aqui na frente, ok? Eu jamais posso mexer nos índices. Por que eu não posso mexer nos índices? Simples, porque se eu mexer nos índices, eu estou mexendo na substância. Perceba que se eu escrevo O2, é uma coisa. Se eu escrevo O3, é outra coisa totalmente diferente. O2 é o oxigênio que a gente respira, o O3 é o ozônio. Está lá na camada protegendo a gente contra as radiações ultravioleta. Outro exemplo, H2O. Essa substância é a água. H2O2 não é água, é água oxigenada, ou seja, são substâncias totalmente distintas. Então você nunca pode mexer nos índices, senão você está alterando as substâncias, ok? Você só pode mexer nos coeficientes, que são os números que a gente coloca na frente. Nesse caso aqui, eu nem precisei mexer em nada, porque todos os coeficientes eram 1 e isso já deixava isso aqui balanceado. Inclusive, quando é 1, a gente sequer escreve. Mesma coisa que acontece com os índices, ok? Mas eu coloquei aqui só para exemplificar. Então, os coeficientes, você tem que pensar o seguinte: se eu altero o valor do coeficiente, eu alterei a quantidade de todo mundo. Por exemplo, se eu vier aqui e escrever 2, eu estou desbalanceando, né? Mas só para explicar o princípio. Se eu vier aqui e escrever 2, o que significa? Que eu dupliquei tudo o que está ali. Então, significa que agora eu vou formar 2 carbonos e 4 oxigênios. Em princípio matemático de multiplicação, simples assim. Eu tinha 2 oxigênios, se eu coloquei um 2 aqui na frente, agora eu vou ter 2 vezes 2, 4 oxigênios. Eu tinha 1 carbono, se eu coloquei um 2 aqui na frente, agora eu vou ter 2 vezes 1, 2 carbonos, ok? Aqui não era preciso, que já havia balanceado, mas foi só para exemplificar. Então, em resumo, a quantidade de cada átomo, de cada elemento que você tem nos reagentes deve ser igual à quantidade de cada átomo, de cada elemento que você tem nos produtos, ok? Bom, para a gente conseguir balancear uma equação, eu coloquei alguns exemplos ali, é interessante a gente seguir uma certa regra, seguir uma certa ordem, porque a gente observa que, dependendo da ordem que você tenta balancear, você tenta equilibrar uma equação, você torna o processo muito difícil, certo? Porque tem alguns elementos que aparecem muito. Por exemplo, oxigênio. Se você tenta começar o balanceamento equilibrando ali a reação a partir do oxigênio, você vai criar grandes problemas, porque como ele aparece em muitas substâncias, talvez dentro da mesma reação, você vai ter que ficar mexendo nele toda hora. Então não é interessante começar por ele, na verdade ele é o que você deve deixar por último. Então uma regra prática para a gente balancear chama a regrinha do macho aí. Então M para metais significa que você deve tentar começar o balanceamento por metais. Se houverem metais, não tem metal, então você passa para o próximo passo. O próximo seria ametais. Então, mas eu não sei se é metal ou ametal só olhando. Lembra que você sempre pode usar a tabela periódica. Então lá na tabela periódica você vai ter a grande maioria lá de metais, né? Todos que ficam à esquerda praticamente da tabela. A gente estudou a tabela, lembra disso? A maior parte ali vai ser metais. Temos o hidrogênio separadinho aqui do lado dos metais, mas claramente você consegue distinguir. E temos os ametais à direita, junto com os gases nobres. Então, se você não sabe identificar é metal ou ametal, vai lá na tabela, procura o símbolo, você vai conseguir identificar sem grandes problemas. Bom, se não houverem ametais, ou se você já estiver com o balanceamento de algum ametal feito, você vai passar para o próximo. C de carbono.
Então, carbono aparece bastante nas reações, principalmente orgânicas. Então, depois de metais e ametais, você vai partir para o carbono. Ah, a minha reação não tinha nem metais nem ametais. Vai direto para o carbono. Beleza. Depois do carbono, você vai partir para o hidrogênio. Também é um elemento que aparece muito. Então, por isso que a gente tende a balancear ele depois, para mexer menos, no fim das contas. E por último, um cara que aparece em grande número nas reações, às vezes em mais de um reagente, em mais de um produto, o oxigênio. Por isso você vai tentar consertar ele no final, porque às vezes você fazendo o processo desses 4 aqui primeiro, talvez você nem tenha que mexer com o oxigênio, ele já sai balanceado no meio do caminho. Tá, para não ficar só na teoria, eu coloquei 3 exemplos aqui para a gente ver como funciona isso, beleza? Então vamos lá. A primeira reação que eu coloquei aqui, vocês não precisam saber ainda quais são as substâncias, a gente ainda vai estudar isso, mas eu tenho aqui a soda cáustica, que é o NaOH, você usa isso aqui, por exemplo, para fazer sabão, coisa nesse sentido, reagindo com o ácido sulfúrico, é um ácido bem forte, tem um poder corrosivo muito grande, formando, então perceba aqui são os reagentes, quando eu coloco esses 2 caras eu formo sulfato de sódio, que é um sal, que você pode usar, por exemplo, na agricultura, alguma coisa assim, e água, H2O, famosinha aí, todo mundo conhece. Então essa é a reação. Aqui estão os reagentes, ok? E aqui estão os produtos. Lembra o princípio? Eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos de todos os elementos nos reagentes, igual ao que eu tenho nos produtos. Então, lembra também da regrinha que a gente viu aqui, ó, a regrinha do macho. Metais primeiro, depois ametais, depois carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Então eu vou olhar para a reação ali e vou procurar metais primeiro. Se você não consegue identificar de cara, de novo, use a tabela. Mas eu sei aqui que esse elemento, que é o sódio, é um metal. Ele é o único metal que eu tenho aqui. Então eu vou começar a balancear por ele. Então, ó, eu olho para os reagentes e vejo quantos átomos de sódio eu tenho. Perceba, o índice aqui é 1, porque não está escrito nada, e aqui na frente também não tem nada. Então, eu tenho 1 átomo de sódio. Agora eu vou olhar nos produtos e vou comparar. Nos produtos, eu tenho 2 átomos de sódio, porque o índice dele aqui é 2. O coeficiente aqui, por enquanto, está 1. Então, 1 vezes 2, 2. Tá, então está desbalanceado. Eu tenho 2 átomos de sódio aqui, mas aqui nos reagentes eu tenho só 1. Ah, o que eu faço? Coloco aqui na frente um número que vai equilibrar isso. Se eu tenho 2 lá e 1 aqui, que número que consegue consertar isso? 2. Então perceba, se eu colocar um coeficiente igual a 2 aqui na frente, eu acabei de equilibrar a quantidade de sódio. Agora, o coeficiente continua sendo 1. Lembra que você não pode mexer no coeficiente. Então, eu quero consertar o sódio. Eu venho aqui e escrevo um 2. Não, em hipótese alguma você pode fazer isso. Você só pode mexer no coeficiente. Então, beleza. Colocando 2 aqui de coeficiente, consertei o sódio. Agora veja, tem o 2 lá e 2 aqui. Beleza. Depois do metal, lembra que a regrinha do macho fala para a gente procurar algum ametal. Bom, eu sei que aqui, exceto o oxigênio, eu tenho o enxofre de ametal. Então vamos ver a quantidade desse cara nos reagentes e nos produtos. Bom, nos reagentes ele só aparece aqui, então eu tenho 1 átomo de enxofre. Perceba que o coeficiente dele aqui não tem nada escrito, então é 1, e não tem nenhum, o índice dele, desculpa, é 1, e não tem nenhum coeficiente aqui na frente. Então eu tenho 1 átomo de sódio, de enxofre apenas. Agora eu vou lá nos produtos. Ó, onde que ele aparece? Aparece só aqui. Quantos enxofres eu tenho? 1 também. O coeficiente dele é 1 e não tem nada aqui na frente. Ah, se está igual, o que eu faço? Nada. Já está correto. A não ser que no processo esse valor mude, a gente vai deixar como está. Já está balanceado. Eu tenho 1 aqui e 1 lá. Beleza. Depois do enxofre, então, eu vou para o carbono, né? Metal, já balanceamos, que era o sódio. Ametal, já balanceamos, que é o enxofre. Agora eu vou procurar carbono. Claramente não tem carbono ali. Na regrinha do macho, deveria ser balanceado o carbono agora, mas não tem. Vou para o próximo. Qual é o próximo? Hidrogênio. Bom, temos hidrogênio aqui? Sim. E ele aparece, ó, perceba,
em mais de um reagente. Então, eu tenho que levar em conta tudo na hora de balancear, né? Quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? Ó, perceba que eu já coloquei um coeficiente 2 aqui no meio do processo, então ele alterou a quantidade de hidrogênio. Eu tinha 1, porque o coeficiente aqui é 1, não está escrito nada, mas como eu coloquei esse 2 na frente, eu passo a ter aqui quantos hidrogênios? 2. Beleza. E quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. O coeficiente aqui é 1, não tem nada escrito, e claramente tem um 2 aqui. Então, ó, 2 aqui, com 2 aqui, 4. Então, nos produtos, eu também preciso ter 4 hidrogênios. Beleza, vou olhar ali. Ele só aparece nos produtos aqui na água. E na água só há 2 hidrogênios. Então, está desbalanceado. Tá, que número que eu consigo colocar ali para consertar? Como é que eu transformo 2 em 4? Multiplicando por 2. Ok, beleza. Tenho 2 hidrogênios aqui, com 2 aqui, 4. 2 vezes 2 aqui, 4. Resolvi o problema do hidrogênio. Também está balanceado. E agora, lembra que quem a gente balanceia por último? Oxigênio. Provavelmente, a gente não vai ter que mexer, porque a gente já balanceou os outros caras. Lembra que eu falei que geralmente o oxigênio já fica balanceado no final? Vamos ver, ó. Oxigênio aparece aqui, nos reagentes, nessas duas substâncias, e aqui nos produtos, nas duas também. Tá vendo por que a gente não mexe com ele no começo? Porque se a gente tenta mexer com ele no começo, a gente tem que mexer em muita gente. Nos outros, a gente mexeu em um só. Como ele aparece em todo mundo, é muito complicado começar por ele ou mexer com ele no meio do caminho. Então vamos ver, ó. Aqui eu já tenho 2 oxigênios, certo? 2 vezes 1, que é o coeficiente. E aqui eu tenho 4. Então, ao total, eu tenho 6 oxigênios nos reagentes. Beleza, 6 átomos. Também preciso ter 6 átomos de oxigênio nos produtos. Vamos lá. Aqui eu já tenho 4. Não tem nada aqui na frente, então são 4. E aqui eu tenho 2 vezes 1. Porque aqui o coeficiente é 1, né? Não tem nada escrito. Então, 4 mais 2, 6. Beleza. Tá vendo que o oxigênio já está balanceado no fim das contas? Eu tenho 6 átomos de oxigênio aqui e 6 átomos de oxigênio lá nos produtos. Então, tenho a mesma quantidade nos reagentes e nos produtos, está balanceado. Então, viram como a reação ficou mais sensata agora? Eu não tenho nem mais de um elemento nos produtos, nem mais de um elemento nos reagentes. Agora está tudo obedecendo às leis da natureza. Leis de Lavoisier e Proust. Ok? Vamos lá para o segundo exemplo. Segundo exemplo é a reação aqui de queima do metano. Então, ó, metano, CH4, reagindo com o oxigênio, formando CO2 e água. Lembra, regrinha do macho, metal primeiro. Não temos nenhum metal. Ametal, tirando o oxigênio, não temos nenhum ametal. Vamos agora para quem? Carbono. Carbono temos. Bom, vamos ver a quantidade de carbono no reagente e no produto. Quantos carbonos eu tenho aqui nos reagentes? 1. O coeficiente do carbono é 1 e não tem nada aqui na frente. Beleza, então 1 carbono. Nos produtos, carbono só aparece aqui. Quantos carbonos eu tenho? 1 também. O índice dele é 1, não tem nada aqui na frente. Então já está balanceado? Já está, não preciso mexer nele. Vou para o próximo. Na regrinha do macho, depois do carbono vem quem? Hidrogênio. Vamos lá. Quantos hidrogênios eu tenho aqui nos reagentes? 4. Só aparece aqui. O coeficiente aqui na frente é 1. Então 1 vezes 4, 4 mesmo. E lá nos produtos? Ele só aparece na água. E perceba que eu tenho apenas 2 hidrogênios aqui. Tá? Mas nos reagentes eu tenho 4. Então eu tenho que transformar esse 2 aqui em 4. Por quanto que eu devo multiplicar isso para chegar a 4? Por 2. Tá vendo? É um raciocínio muito tranquilo. Agora o hidrogênio está balanceado. Tenho 4 aqui, 2 vezes 2, 4 lá. Certinho. Agora o oxigênio. Vamos ver se o oxigênio está certinho. Oxigênio nos reagentes. Tenho 2. Nos produtos, ele aparece 2 vezes. Ó, eu tenho 2 dele aqui. E tenho 2 vezes 1, lembra? Que o coeficiente multiplica a quantidade que eu tenho aqui na frente. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho 2 mais 2, 4 nos produtos. Tá? Mas nos reagentes só tenho 2. Então eu tenho que transformar esse 2 aqui em 4. Multiplico por quanto? 2. Perceba que geralmente números inteiros pequenos já resolvem nosso problema. 2, 3. Se você quiser, você também pode usar frações.
Não é obrigado a usar números inteiros. Você pode usar 1 sobre 2, por exemplo, 3 sobre 2. Você pode colocar decimal, desde que seja o decimal exato, né? Você pode colocar 1,5 ou 0,5. Não importa. O que importa é que no fim você tenha a mesma quantidade nos reagentes e produtos. Mas geralmente números inteiros já resolvem nossa vida aqui. Então, ó, segundo perfeitamente balanceado. Eu coloquei um terceiro exemplo para vocês verem como fica no caso de substâncias um pouquinho mais complexas, que envolvem esses parênteses aqui na composição. Como é que funciona isso? Ó, antes da gente tentar o balanceamento, deixa eu só explicar o que significa esse parêntese que aparece aqui e como que a gente vai ler aqueles valores. Então, essa substância aqui, que é o hidróxido de cálcio, perceba que ele tem um parêntese que agrupa ao mesmo tempo o oxigênio e o hidrogênio. Lembra na matemática? Quando você tem um parêntese, por exemplo, assim, ó, 2 multiplicando x mais 3. Esse valor que aparece aqui na frente, ele vai ter que multiplicar tudo, certo? A propriedade distributiva da matemática. Aqui é a mesma lógica, só que talvez até mais simples. Imagina, se eu tenho um parêntese com O e H dentro e tenho um índice 2 aqui na frente, significa que eu tenho ao mesmo tempo 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Perceba que agora não é como ali no H2O, por exemplo, né? No H2O você escreve assim. Esse índice aqui, ó, pertence só ao hidrogênio. Ou então quando eu escrevo CO2, esse índice aqui, ó, pertence só ao oxigênio. Por quê? Ele está do lado só do oxigênio, não tem nenhum parêntese. Mas quando eu escrevo isso aqui, ó, OH2, esse índice pertence aos dois ao mesmo tempo. É a mesma coisa de escrever isso aqui, ó, O2, H2. No entanto, a substância não existe desse jeito. Não é um oxigênio ligado no outro diretamente com um hidrogênio ligado no outro diretamente. Por isso que a gente não escreve assim, porque a substância não é assim na realidade. Então, por isso que a gente escreve usando parênteses. Na verdade, é um grupamento, né, um oxigênio junto com um hidrogênio, e você tem 2 grupamentos desses se conectando ali na molécula. Você não precisa pensar muito ainda nessa questão da molécula, das ligações, mas enfim. Se tem um índice fora do parênteses, significa que aquele índice pertence a todo mundo que está dentro dos parênteses. Bem tranquilo, né? Igual na matemática mesmo. Então agora, entendido isso, a gente consegue resolver aqui. Então, ó, tem o hidróxido de cálcio reagindo com ácido clorídrico. Você tem, por exemplo, no seu estômago aí, no suco digestivo, suco gástrico, formando cloreto de cálcio e água. Beleza. Vamos fazer o processo do macho ali. Lembra? Primeiro você tem que balancear metais. Eu já sei de cara que a gente tem um metal aqui, que é o cálcio. De novo, se você não sabe identificar só olhando, provavelmente não, né? Você começou a estudar as substâncias agora, os elementos agora, vai lá na tabela e procura o símbolo e identifica. Isso é metal, não é? Então, cálcio é um metal. Então, tem que começar por ele. Nos reagentes, quantos átomos de cálcio eu tenho? Um só. Perceba que o índice dele aqui é 1 e não tem nada aqui na frente. Ah, mas esse 2 aqui. Esse 2 é só das substâncias que estão dentro do parênteses. O cálcio está dentro do parênteses? Não. Então esse 2 não pertence a ele. Então só tem um cálcio aqui. Bom, e nos produtos? Eu tenho apenas um átomo de cálcio também. Perceba que o índice dele aqui é 1, não tem parênteses, não tem nada ali. Então está tudo certo. Um átomo de cálcio nos reagentes, um átomo de cálcio nos produtos. Fechou. Vou para o próximo, ametais. Eu já sei que eu tenho aqui um ametal que é o cloro. Ele aparece aqui e aqui. Perceba que nos reagentes eu tenho apenas um átomo de cloro. Não tem mais nada. Vou olhar nos produtos. Nos produtos ele aparece aqui apenas e eu tenho 2 deles. Então, eu tenho que consertar a quantidade de cloro aqui. Se eu tenho 2 aqui e apenas 1 aqui, que número eu coloco para consertar isso? Quanto vezes 1 que vai dar 2? 2. Pronto. Consertei ali o cloro. Perceba que agora eu tenho 2 vezes 1. 2 cloros e 2 aqui, 2 cloros. Beleza. Depois dos ametais, vou procurar carbono. Não tem carbono ali. Pulo para o próximo. Hidrogênio. Então vamos lá. Hidrogênio. Agora a gente tem que tomar cuidado com parênteses, lembra? Hidrogênio, ó. Eu tenho 2 hidrogênios aqui.
Perceba que ele está dentro do parênteses e tem um 2 aqui do lado de fora, então são 2 hidrogênios aqui dentro. E eu tenho outros 2 aqui, porque quando eu coloquei esse coeficiente 2, eu acabei multiplicando, né? O 1 que tinha aqui por 2, multipliquei tudo. Então eu tenho 4 hidrogênios. 2 aqui, mais 2 aqui. Então nos produtos eu também preciso ter 4 hidrogênios. Vamos ver se eu já tenho 4. O hidrogênio aparece só aqui na água e eu não tenho 4, tenho apenas 2. Como é que eu conserto isso? Multiplico por quanto para transformar esse valor de 2 em 4? Multiplico por 2. Beleza. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 4 hidrogênios aqui, 4 hidrogênios lá. Resolvemos a vida do hidrogênio. Por último, o oxigênio. Vamos ver se já está balanceado ou se a gente tem que mexer em alguma coisa. Então, ó, onde aparece o oxigênio? Nos reagentes. Aqui, no hidróxido de cálcio. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Lembra que ele está dentro do parêntese e tem um índice aqui fora. Então, esse 2 multiplica tudo que está aqui dentro. Então, eu tenho 2 oxigênios. Beleza, só aparece aqui 2 oxigênios. E nos produtos? Eu tenho um índice 1 aqui, vezes 2, que é o coeficiente, 2. Pronto. 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios aqui, tudo certo, tudo balanceado. Então, ó, o processo matemático aqui é bem tranquilinho. É só você equilibrar o jogo. Se eu tenho uma certa quantidade de um elemento nos reagentes, eu tenho que ter a mesma quantidade desse elemento nos produtos. Você seguindo a regrinha do Marshall ali, perceba que o processo acaba se tornando muito simples. É o que a gente chama de tentativa e erro, mas geralmente nas primeiras tentativas você já resolve o problema. Claro que há reações que são maiores e são mais complexas, talvez te dê mais trabalho, mas a lógica que você vai usar é sempre a mesma. Balanceou um elemento? Tá certinho? Passa para o próximo. E assim você confere tudo, até que no final a reação esteja obedecendo a lei de Lavoisier, a lei de Proust. Lembra que uma reação nunca pode estar desbalanceada, senão ela não faz sentido quimicamente, ok? Então vou deixar um monte de exercícios para a gente fazer disso. Então isso tem que treinar, tá? Então por isso que eu deixei essa matéria sozinha, para vocês praticarem bem. E aí na próxima aula a gente volta. Essa aqui eu vou mandar correção também comigo fazendo ali para vocês verem, se tiver alguma dúvida, tá bom? Então bons estudos, até a próxima.